Bom dia, boa tarde a todos, a todas. Então, dando continuidade ao nosso curso de contratação de obras e serviços de engenharia para o programa de residência técnica, hoje nós vamos falar de importantes assuntos. Vamos falar um pouquinho sobre as alterações contratuais, as possíveis alterações contratuais, que são um assunto bastante relevante e que durante uma execução do contrato vocês vão se deparar com isso constantemente, essas possibilidades de alterações. Nós vamos estudá-las, saber quais são essas possibilidades, como é que a gente faz para alterar os contratos, né? Vamos falar um pouquinho da questão da inexecução dos contratos, quando acontecem as inexecuções dos contratos, quais as consequências, né? O que fazer, a questão das penalizações, onde está contido isso, como fazer, qual é o papel do engenheiro, da engenheira, do arquiteta, quando acontece a inexecução, quando a empresa, por exemplo, não faz a sua parte, ou quando a própria administração também não faz a sua parte para que o contrato seja executado, né? Isso nós vamos ver hoje. Começaremos por com alterações do contrato. Os contratos de obras públicas podem ser alterados unilateralmente pelo órgão contratante ou por acordo entre as partes, sempre precedidos das devidas justificativas. Em primeiro lugar, a primeira informação é importante. Pode ser alterado. Os contratos administrativos, eles podem ser alterados. Ou a própria administração unilateralmente altera o contrato. Nós vimos que isso é uma das cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, que nós vimos lá no início do nosso trabalho, no nosso primeiro encontro, nós vimos. Por isso eu dizia que o nosso primeiro encontro era importante, porque ali tinha alguns conceitos que levariam-os para o resto do curso, né? E ali uma das coisas é a cláusula exorbitantes. Uma delas diz isso, que a administração pode unilateralmente alterar os contratos, ou por acordo das partes, por algum motivo, nós veremos depois, as partes entrar em acordo e fazer essas alterações. E sempre, uma outra informação importante, sempre precedido de justificativa. Se for alterar um contrato, tem que haver justificativa para isso. Tá? Tem que ser justificado. Nos autos do processo, tá? Tem que ter uma justificativa. Tá? E a justificativa ela tem que ser aceita pelo fiscal da obra depois e autorizado daí pelo gestor do contrato. Tá? Então é extremamente importante. O objeto do contrato, por que ele pode ser alterado? Nós vamos ver então as situações em que eles podem ser alterados. A primeira delas, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetos da administração estadual. Então, como nós conversamos muitas vezes aqui, de vez em quando é possível e é necessário que o projeto seja alterado. Por algum motivo, ou durante o desenvolvimento do projeto, não foi analisado da maneira suficiente, não foi elaborado da maneira suficientemente correta o projeto, e isso pode levar à possibilidade de alteração. Ou aconteceu algum fato posterior à elaboração do projeto, posterior até inclusive à execução, o início da execução da obra, e isso pode levar à alteração do projeto. E alterando o projeto, evidentemente, vai ter que alterar o contrato. Por quê? Porque alterando o projeto, isso vai exatamente encaixar com o que nós vimos então na aula passada. Alterando o projeto, vai haver necessidade de uma revisão contratual. Lembra quando nós vimos a revisão contratual? A revisão contratual, por quê? Porque haverá, evidentemente, com alteração do projeto, ou um maior ônus, um maior número de serviços para a empresa contratada, ou um menor número de serviços. Qualquer um dos dois casos vai levar a necessidade de alterar o contrato. Certo? Então, a lei prevê, a lei sabendo disso, através da realidade que se mostrou durante o tempo, né? O legislador viu que é necessário deixar aberto o contrato em caso de alteração do projeto. Então, o primeiro caso que se apresenta aí, a possibilidade de alteração contratual devido à modificação do projeto, né? Ou nas especificações que trouxeram para aquele contrato. Tá? Beleza?
Um outro caso é se for necessário acréscimo ou supressão do objeto até o limite máximo de 25% do valor do contrato. Então, a lei diz, lá no artigo 65 da Lei 866, que é possível alterar até 25% do contrato. Foi contratado determinado valor, até 25% daquele valor é possível alterar. Unilateralmente, inclusive unilateralmente, pela administração. Tá? Isso eu estou falando em termos de obra nova, 25%. Já vamos ver a reforma. Então, cada vez que houver necessidade de aumentar o quantitativo em 25%, aumentar então o valor do contrato em 25%, a lei possibilita. Mas lembre-se, mesmo nesse caso, porque é muito comum as pessoas simplesmente acharem que isso é um direito, acabou e fazer essa alteração. Mesmo nesse caso, é importante que haja uma justificativa, gente. Justificativa. Tá? Sem justificativa, tornar-se-á, vimos o que a lei exige justificativa, tornar-se-á legal. Então sempre tem que justificar. Então, porque, o que você pode pensar? Se a lei me permite 25%, eu não vou nem justificar e vou alterar 25%. Não. Mesmo nesse caso, deve haver uma justificativa. E caso semelhante também, é o item C ali, se for necessário acréscimo ou diminuição no caso de reforma, até o limite de 50%. Então, só para nós deixar definido isso aí, então, já deixar definido de antemão que, quando é obra nova, nós estamos falando de 25%. Tá? 25%. Quando nós falamos de reforma, o acréscimo ou diminuição é de até 50%. A lei possibilita isso. Por quê? Porque a insegurança de um projeto de uma reforma é maior que a segurança do que a de uma obra nova. A hora que se faz uma reforma, você pode encontrar coisas que você não imagina no início, na fase interna ainda da licitação, portanto, antes de fazer o contrato. Então, a lei, por isso, possibilitou que, em caso de reforma, então, ao invés de 25%, se possibilite 50%. Tá? Beleza? Ainda. Por supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Pode suprimir, tá? Suprimir. Por que tem essa linha aí? Já tinha lá em cima. Não. 25% de obra nova e 50%, isso é importante, gente. O pessoal confunde muito. 25% em obra nova, a mais ou a menos, quer dizer, a crescer ou subtrair 25%, pode ser feito unilateralmente. Independente da vontade da contratada. A contratada tem que aceitar. Então, o acréscimo ou diminuição de 25%. Em caso de reforma, o acréscimo ou diminuição de 50%. Independente disso. Acontece que, a pergunta que vem, é possível acrescer mais que 25%? Primeira pergunta. É possível diminuir mais que 25%? Segunda pergunta. A resposta à segunda pergunta, primeiramente da segunda pergunta. É possível diminuir 25% tá, do contrato? Mais que 25%? Eu pergunto. Mais que 25%? Porém, essa diminuição só haverá se houver acordo entre as partes. Até 25%, repetindo, até 25%, minha gente. A contratada é obrigada a aceitar. Já está contratado isso, a legislação já permite isso. Diminuir mais que 25%, tá? Isso estou falando em obras novas, sempre pensem assim. Diminuir mais que 25%, aí só com acordo entre as partes. Sem acordo entre as partes, não é possível essa diminuição. E aumentar até 25% é possível. E aumentar mais que 25% é possível. Tá? Aí só vou adiantar um pouquinho que depois nós conversaremos mais sobre isso ainda. Em alguns casos muito especiais, tá? Quando há um aumento que se chama de qualitativo, tá? Uma alteração qualitativa. E essa alteração qualitativa ocorreu de forma que era imprevisível que acontecesse quando ainda foi licitada a obra, na fase interna ainda da licitação.
Aconteceu alguma coisa que você teve que mudar alguma coisa qualitativamente na obra, tá? E alterar qualitativamente na obra, deu mais que 25%. É possível? É possível sim. É raro de acontecer, não é todo dia que isso acontece. Deve ser muito bem demonstrado, porque com certeza cada vez que for aumentado mais que 25%, questionamentos haverão por parte dos órgãos de controle, e deve haver mesmo, né? Então, nesse caso, deve ser muito bem justificado. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes, essa questão, mas adianto para vocês que é possível essa alteração. Então, a alteração contratual, quando eu falo 25%, eu falo para obra nova. Logicamente, você faz uma analogia para as reformas. Então, gente, acho que só resumindo essa questão de 25%, 50%, que é uma questão bastante relevante e bastante discutida. Eu posso alterar ou diminuir 25% quando trata de obra nova. 25%, tá? Independente de acordo entre as partes, com alteração unilateral por parte da administração. Eu só posso alterar mais de 25% se for um aumento qualitativo, tá? Também demonstrado nos autos do processo. E diminuir 25% é possível, sim, até 25% unilateralmente, como eu falei. Mais que 20% sempre é possível, desde que haja um acordo entre as partes. Que partes? A administração e a contratada. Havendo acordo, isso é possível acontecer. Beleza? Acredito que com esse resumo ficou bem compreendido aí o que eu quero dizer. Tá? Então vamos ver lá. Vamos ver lá o que eu trouxe para vocês. Quando alterado o contrato administrativo, a contratada fica obrigada a aceitar. Lembra que eu falei para vocês? Fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e serviços, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos, conforme o artigo 112 da Lei Estadual de Licitações. No caso de supressão, esse limite pode ser excedido mediante acordo entre as partes. Então, isso aí resumiu exatamente o que eu estava falando para vocês, que é possível essa alteração. Logicamente, já aprendemos, se nós vamos alterar, é preciso algum instrumento dessa alteração. Esse instrumento chama-se aditivo contratual. Tem que se fazer um aditivo contratual. Cada vez que houver a necessidade de alteração no contrato, todas as vezes, tá, nós devemos fazer aditivo contratual. Tá? Existe apenas a questão de uma alteração nominal, quando é a questão de reajuste, que nós fazemos por um outro instrumento, que nós vamos ver já. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser justificada, falei para vocês, deve ser justificada, por escrito e previamente autorizada pelo órgão contratante, devendo ser formalizado por termo aditivo, ou apostilamento para reajuste, e para os que consideram alteração contratual. Gente, então, toda vez eu falei, faço por aditivo. É que a questão do reajuste, não sei se eles estão lembrados, ele já foi pactuado anteriormente. Então, quando nós conversamos isso anteriormente, já em aulas anteriores, que quando alguém assina um contrato com a administração, este contrato já tem uma cláusula de reajuste. E essa cláusula de reajuste diz assim, pode ser reajustado, estou apenas resumindo algo que nós já discutimos anteriormente. Mas eu estou dizendo o que diz lá? Que esse reajuste já está pactuado. Já sei que esse reajuste será dado à contratada a partir de 1 ano depois da efetivação da proposta. Depois de 1 ano que ele fez a proposta, ele tem direito ao reajuste. Lembra quando nós estudamos reajuste, revisão e correção monetária? O reajuste, então, é aquilo que é para que a inflação não corroa o contrato, né? Então, ele tem... Isso já está tratado, inclusive, além do período, qual é o índice. Então, isso não precisa tratar de novo. Não precisa, então, fazer um novo contrato que é o aditivo. Não precisa fazer um novo aditivo, tá? Para tratar o que já está tratado lá no contrato anterior, que diz que o reajuste
em um ano após a apresentação da proposta e que o índice será aquele índice do setor da construção civil. Já está tratado. Então, ao invés de fazer um reajuste, eu apenas faço uma anotação no contrato. Que aquilo aconteceu, aquilo que nós tínhamos tratado aconteceu. Tá? Passou um ano, tá? E foi corrigido, foi reajustado o contrato. Então eu faço a anotação. Essa anotação tem o nome. Essa anotação chama-se apostilamento. Tá? A lei chama de uma simples apostila. Pode ser anotada numa simples apostila. Apostilamento, o que é? Um pequeno documento, já falei para vocês no primeiro dia de aula, é um pequeno documento onde você anota ali, ó. Esse contrato foi reajustado, tá? O valor era tal e passou a ser tal. O que é reajustado? Só para nós lembrarmos. Eu sei que estou indo um pouco além. Mas o que vai ser reajustado? Só aquelas faturas que não foram ainda pagas até a data de um ano. Tá? Até a data de um ano do contrato. Certo? Após a apresentação da proposta. Certo? Do contrato, mas após a apresentação da proposta. Então, o que falta ser pago é que é reajustado. O que já foi pago, atenção, não é reajustado. Vocês vão ver em alguns casos que a empresa contratada, onde que pede o reajuste, ela pede para reajustar todo o contrato, inclusive o que já foi pago. O que já foi pago com o preço do dia, tá? Com o que estava prevalecendo naquele dia. Então, este que já foi pago não precisa e não deve, em hipótese alguma, ser reajustado. Reajusta só o que falta a ser pago. É isso que é reajustado. Aplica seu índice, né? Refaz o cronograma físico-financeiro, na verdade, a parte financeira do cronograma físico-financeiro com os valores reajustados. Tá? Uma coisa que eu queria citar para vocês, assim, que talvez seja interessante vocês saberem o seguinte. Às vezes eu tenho um contrato, ele passou um ano, tá? Já foi um ano da proposta, Depois de, vamos pensar aí, 15 meses, esse contrato é um contrato mais longo. Depois de 15 meses, há necessidade de fazer um aditivo. Que valores que eu devo usar? Eu vou à planilha. Que valores que eu devo usar para fazer aquele aditivo? Aonde? Eu uso os valores da tabela? Eu uso os valores do dia? Se eu usar os valores da tabela, já faz 15 meses que a proposta foi feita. Esse valor foi corrigido pela inflação. Se eu usar o valor do aditivo, eu estou usando valores reais, valores que não foram licitados. Tá? Eu não estou usando valores da planilha. Então eu não posso usar o valor de uma nova planilha. Vamos supor que saiu uma nova tabela. Eu não posso também usar o valor da nova tabela. Eu estou dando um caso bem simples, depois nós vamos discutir os casos um pouco mais complexos. Mas é para começar a entender. Então o que eu faço? Eu, no 15º mês lá que eu tenho que fazer o aditivo, eu faço o aditivo. Atenção que isso é importante, gente. Eu faço o aditivo com os valores da tabela com que foi licitada a obra. Certo? Aí, esse aditivo valeu, vamos supor, o valor da tabela do dia em que foi feita a proposta, a tabela que estava prevalecendo, a tabela que foi utilizada na licitação, utiliza aquela tabela, tá? Calculo, por exemplo, o valor do aditivo de R$200 mil. Pego esse valor, corrijo até o 15º mês e contrato o aditivo com esse valor corrigido. Aí eu fiz justiça de toda maneira. Que justiça que eu fiz? Primeiramente, eu peguei o valor que foi licitado. Tá? Então, eu respeitei a isonomia, todos aqueles que concorreram também. Peguei aquele valor. E, a hora de fazer o aditivo contratual, eu atualizei aquele valor como se tivesse que atualizar como os valores que tem a receber. Tá? Então, é só um caso bastante interessante, que acontece que às vezes as pessoas usam, eu já vi bastante isso, os valores... calculo pela planilha do dia da licitação e contrato pela planilha de licitação. Tá? Aí contratou com aquele valor. 2 ou 3 meses depois, a empresa diz assim, puxa, aquele meu valor não foi reajustado, quero reajustá-lo agora. Mas não pode mais, porque só posso reajustar aquele valor novamente 1 ano depois. Então, esse reajuste tem que vir no aditivo, gente.
esse reajuste já tem que vir no aditivo. E não ser reajustado depois que faz aditivo. Porque depois que eu fizer aditivo, aquele reajuste só vai ser dado 1 ano após aquela data. Beleza? Tranquilo? Isso é importante conhecer. Beleza? O que mais? Em caso de reajuste ou revisão de preço, é indispensável a demonstração dos respectivos cálculos. Sempre que eu for fazer o reajuste, nos autos do processo, tem que ter a demonstração dos respectivos cálculos, tá? Seja o reajuste ou revisão, tá? O reajuste é um cálculo muito simples, né? Um cálculo bastante simples, porque é aplicação de índice apenas, tranquilamente ver o que falta, né? E aplica o índice, né? E divide no cronograma, isso é uma coisa bastante tranquila. Quem tiver interesse de aprender melhor, acho que como é que se faz? Uma planilha, uma simples planilha Excel resolve isso. Ali na parte de indicações, no setor financeiro, ele pode orientar bastante vocês, mas é exatamente isso, aplicar o índice que eu já tratei nas parcelas que vincendas, né, que não vencidas ainda, simplesmente. Mas demonstrar esse cálculo. No cálculo de revisão, que é um cálculo bem mais complexo, um cálculo que não é apenas financeiro, que não depende apenas do setor financeiro do órgão contratante, mas depende do setor de engenharia e arquitetura, depende dos engenheiros, das engenheiras, dos arquitetos, das arquitetas, que analisem aquele cálculo, revisão. Lembra aquele fato extraordinário? Revisão só quando há um fato extraordinário, lembra disso? Né? Então, quando houver esse fato extraordinário, tem que haver uma análise técnica da engenharia e arquitetura para ver o que aquele fato extraordinário provocou de aumento no contrato, ou diminuição. No que ele atingiu o contrato. Então, portanto, é um cálculo mais difícil de fazer. É preciso essa análise técnica. Né? É preciso verificar. O alumínio subiu lá, a alíquota do alumínio, quanto que isso influenciou no contrato? Tem que analisar o todo, para ver se tem algum outro serviço para compensar, para diminuir aquela alteração, aquele aumento ou diminuição. Para verificar se há alguma forma de compensar isso, tá, gente? Então, realmente a revisão é sempre mais complicada a fazer do que o reajuste. O reajuste é simples, a revisão precisa da participação da engenharia, beleza? Continuando então. Agora que eu falei que ia tratar mais detidamente a questão da alteração qualitativa. Em situações especiais e devidamente justificadas, serão admitidas alterações qualitativas que superem os limites legais, previstos na linha B e C. Acima, que já passamos, já vamos ver, a questão do 25% e 50%, né? Desde que observadas as seguintes situações. Então, eu falei para vocês que em situações especiais, eu falei, é possível, agora eu vou explicar bem, porque vocês precisam saber isso, nós todos precisamos saber isso, né? Que em situações especiais, aquele limite de 25% e 50%, eles podem ser superados. Esses limites podem ser superados. Então, é importante para que isso se dê, para que se aceite a superação, alguns requisitos devem ser cumpridos. Lembra que eu falei? Não é tão fácil assim. Tá? Não é tão fácil assim. Não é uma simples justificativa. São requisitos mais importantes. Por exemplo, primeiro requisito. Não acarrete para a administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual, por razões de interesse público, acrescido aos custos de elaboração do novo procedimento licitatório. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, a hora que você fizer essa alteração qualitativa, você tem que ver, se eu alterar qualitativamente, será que isso aí não vai ser mais caro para a administração do que eu fazer uma nova licitação? Quanto custa para fazer uma nova licitação? Para contratar outra empresa, tá? E quanto custa essa simples alteração qualitativa? Tem que ser feita essa análise, ponderar isso, gente, e dizer o seguinte, não, nesse caso, está demonstrado que é menos custoso para o Estado fazer a alteração qualitativa. Aí, um dos requisitos, não é o único, tá? E não é isolado, tá? Eles são cumulativos, esses requisitos, tá? Um dos requisitos está cumprido se eu demonstrar que aquela alteração qualitativa não me custe mais caro ainda ao Estado do que
uma nova licitação e contratação de uma nova empresa para realizar aqueles serviços específicos. Belezinha? Um segundo caso o item B, não inviabiliza a execução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado. Também não posso dizer assim, vou fazer uma alteração qualitativa superior a 25%, por exemplo, de 35%, e de tal forma, se eu fizer essa alteração qualitativa, a empresa que eu contratei talvez não tenha condições de fazer essa alteração. Seja porque não possui capacidade técnica para isso. Não possui, por exemplo, capacidade técnica operacional para isso. A empresa não tem condições know-how para fazer aquele serviço. Ou não possui capacidade técnica profissional. Os profissionais da empresa não têm know-how, não têm capacidade para fazer aquilo. Ou ainda, a empresa não tem capacidade econômico-financeira para fazer isso, para fazer aquilo. Quando ela participou da licitação, ela demonstrou que tinha capacidade econômico-financeira, mas demonstrou que tinha capacidade econômico-financeira para realizar aquela obra, e talvez a possibilidade de mais 25%. Mas não demonstrou e não precisou demonstrar, não foi exigido dela, que ela poderia fazer, por exemplo, uma alteração de mais 35%, uma alteração qualitativa. Então nós temos que demonstrar que, nós temos que verificar que a empresa tem capacidade. A empresa em si, capacidade para fazer. Isso chama-se capacidade, devem ter visto lá com o professor Vitor Mangualdi, isso chama-se capacidade técnica operacional. A capacidade técnica operacional é a capacidade que a empresa possui. Temos que verificar que os profissionais da empresa, os engenheiros, os arquitetos que trabalham na empresa, têm capacidade técnico-profissional para realizar isso. Tá? Porque quando foi contratada a empresa, foi exigido que ela demonstrasse determinada certa capacidade técnica, operacional e profissional. E ela apresentou, mas para fazer aquele serviço que estava no projeto básico. E não outro. Tá? Não outro de outra qualidade. E não outro com um volume tão maior do que os 25%. Então, nós temos que verificar, porque a empresa pode se recusar a fazer. Mas assim, não, até 25% eu sei que sou obrigado a fazer mais do que isso, eu não tenho capacidade, não tenho condições. Eu não tenho, por exemplo, gente para isso, com capacidade para fazer isso. Eu não tenho recursos financeiros para fazer isso. Então, ela não é obrigada a aceitar. Até 25% ela é obrigada, nós vimos. Mas quando é a alteração qualitativa dessa monta que eu mostrei aí para vocês, superiores a 25%, já não é necessário mais obrigado a aceitar. Então, já são dois requisitos. Primeiro requisito, eu falei, não acarreta prejuízo à administração, né? Que seja melhor eu contratar, fazer um aditivo do que fazer nova licitação. Primeiro requisito. Segundo requisito, que a empresa tem condições de fazer. Condições do quê? Técnica e econômico-financeira. Técnica da empresa mesmo, de seus profissionais e a sua capacidade econômico-financeira, né? Porque ela se comprometeu a fazer até o valor que que constou na licitação. Ainda, tem que decorrer, esse é um item extremamente importante, minha gente. Às vezes as pessoas não compreendem. Decorra de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial. Então, o que está dizendo aí? Está dizendo aí, gente, que não é qualquer alteração qualitativa que pode ser feita. É só quando essa alteração qualitativa decorra de fatos supervenientes. Fatos esses que não poderiam ter sido observados durante a fase interna da licitação. São fatos que só se observou depois. Aí, durante a execução da obra, que você teve que alterar. Citar um exemplo. Olha só. Trocar, por exemplo, um piso de cerâmica por um piso de granito, o exemplo que eu dei aulas atrás, é uma alteração qualitativa. Não tem nem dúvida. É uma alteração qualitativa. Você deixou a mesma área, no mesmo lugar, mas a qualidade do material é outra. É uma alteração qualitativa. Mas essa alteração qualitativa poderia ter sido prevista antes. Certo? Ela poderia ter sido prevista antes. Lógico, se poderia ter previsto na hora que elaborou o projeto. Ou na hora que fosse contratar a obra.
poderia já alterar aquele projeto, poderia, e ali você alterar de piso cerâmico para piso de granito. Mas durante a execução da obra você resolveu alterar. Eu posso usar um percentual acima de 25% nesse caso? Resposta é não, eu não posso, gente. Eu não posso usar porque essa alteração qualitativa, apesar de ser qualitativa, ela poderia ter sido observada anteriormente. Ela não foi um fato extraordinário. Então, nesse caso, não pode. Uma outra alteração qualitativa que eu já vi acontecer, nesse caso poderia. Foi um caso, esse é um caso concreto, né? Um caso que eu presenciei. Foi construir uma quadra poliesportiva e ela se apoiaria numa viga de uma escola ao lado. E na hora que foi construir, evidentemente tudo isso fechado, tá? A viga não aparecia, porque estava internamente, né? Estava toda rebocada no seu exterior, não dava para ver a viga. E na hora que foram colocar ali a cobertura, tá? As treliças da cobertura, observaram que aquela viga não aguentaria. Pensava-se que era uma viga e era outra. E isso, durante o procedimento interno, não dava para observar. O fato que, no momento que foi fazer o aditivo para fazer toda uma estrutura externa para apoiar aquela quadra poliesportiva, era superior a 25% de uma obra. A obra é muito simples, uma simples coberturinha. Era superior a 25%. Aí a pergunta veio, é possível alterar? A meu ver, estava certo o engenheiro quando disse sim, é possível. É possível por quê? Porque é uma alteração qualitativa, foi alterado o projeto qualitativamente, inclusive a estrutura anterior era em viga de madeira, tá? E não se sabia disso, porque era uma escola muito antiga, e a exterior seria de concreto, houve uma alteração qualitativa sim, tá? Porém, essa alteração qualitativa era imprevisível, não dá para ser observado antes. Não dá para ter sido previsto anteriormente. Então, nesse caso, um exemplozinho que estou citando apenas, é possível fazer uma alteração qualitativa. Beleza? Tranquilo? Então, muito importante, gente. Muito importante quando a gente for fazer uma alteração. Quando vir para a análise do engenheiro, da engenheira, do arquiteto, da arquiteta, para ver se é possível superar os 25%, gente, tem que ir à lei. Tem que ir à lei e observar o seguinte, observar esses 3 itens aqui, sabe? Esses 3 itens, ver se não acarreta prejuízo à administração, ver se a empresa tem condições de fazer, se ela quer fazer isso, se ela tem condições técnicas, operacionais, técnicas profissionais, econômico-financeira, e ainda, ver se aquela alteração decorreu de fato superveniente. Se não decorreu de fato superveniente, não é possível. Então, você não pode fazer alteração? Pode. Desde que não ultrapasse 25%. Pode, justifica a necessidade, tá? Mas desde que essa alteração não ultrapasse a 25%. Tá? É só isso, só as condições, só essas condições, são só essas? Não, não são só essas condições. Outras condições ainda não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diverso. Quando eu for fazer uma alteração qualitativa, vou ter que alterar um projeto básico. Tanto no caso do que eu falei do piso, do granito, quando eu falei da viga, o projeto básico vai ter que ser alterado. Essa alteração tem que ser de tal forma que não altere o objeto como um todo, que não transfigure o objeto originalmente contratado. Porque se transfigurar o objeto originalmente contratado, eu licitei um objeto e quero contratar um outro. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que eu tenho que executar o objeto que eu contratei. Eu tenho que executar o objeto que foi licitado. Às vezes, as pessoas querem alterar tanto o projeto básico e o executivo que alteram o objeto. Então, tem que verificar o seguinte, ainda você tem que perguntar ainda, esta alteração qualitativa vai alterar substancialmente o objeto? É o mesmo objeto que eu contratei, que eu estou executando? Porque se eu trocar somente a viga, o objeto continua sendo o mesmo.
Aquele exemplo que eu dei, né? Aquela estrutura externa que eu tive que fazer, o pessoal da Secretaria de Obras, a extinta Secretaria de Obras teve que fazer, não alterou o objeto, continua sendo uma quadra, né? Só colocou uma viga a mais, não alterou o objeto. Tá? Mesmo a questão do granito não vai alterar o objeto era uma reforma enorme, talvez, e só alterou o granito. Então tem que analisar isso. Altera ou não altera o objeto? Essa pergunta tem que fazer. E essa resposta, gente, é só o caso concreto que vai me dar. É só a análise do caso concreto. Vai dizer, não, estou contratando a mesma coisa, só estou alterando o piso. Não, estou contratando a mesma coisa, é uma quadra, só estou alterando a viga. Tá? Então, por esse motivo, até eu poderia alterar o piso de granito. Só não posso fazer aditivo qualitativo, só não posso fazer porque aquilo era previsível, né? Aquilo era previsível. Então, gente, eu tenho que verificar que a alteração qualitativa não pode transfigurar o objeto originalmente contratado em outro. Tá? O objeto passa a ser outro, de natureza e propósito diverso. Já vi isso, as pessoas querendo realizar uma mudança tal que alterava quase que 100%. Era outra coisa. Contratou uma coisa e queria fazer outra. Evidentemente que não pode. Mas não é só isso, tem mais. E seja necessária a completa execução do objeto original do contrato, a otimização do cronograma de execução e a antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes. Então, gente, para eu fazer essa alteração qualitativa, além de tudo aquilo, essa alteração tem que ser necessária à completa execução do objeto que foi contratado originalmente. Tá? Então eu vou fazer isso porque eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não posso, gente, terminar o objeto que eu contratei. Se eu não colocasse aquelas vigas, não sairia a quadra poliesportiva. Então, eu só fiz aquela alteração coletiva porque ela foi necessária ser feita para eu cumprir o contrato original. Então eu não posso. E o caso do granito que eu faria? Glosaria, evidentemente, podia até glosar o piso cerâmico e contrataria separadamente uma outra empresa para colocar o granito. Poderia fazer isso se ultrapassasse os 25%, evidentemente, né? Mas sempre eu tenho que verificar que só vou fazer a alteração qualitativa porque não tem jeito. Se eu não fizer, acabou. Acaba o contrato, eu não tenho como executar aquele contrato. Eu não tenho como cumprir o cronograma que foi estipulado no contrato. Então, é preciso verificar isso, minha gente. É preciso verificar se aquela alteração é realmente necessária para cumprir o contrato. Tá? E verificar se aquela alteração é importante para que eu antecipe os benefícios sociais e econômicos decorrentes daquela obra. Para eu dizer assim, olha, se eu fizer já, se eu não listar de novo, a obra fica pronta antes. Isso é bom para a comunidade. Se for numa escola, como era o caso que eu citei, as crianças vão poder usar antes a quadra poliesportiva. Há um benefício à comunidade. Demoraria mais a chegar esse benefício à comunidade se eu não fizesse essa alteração qualitativa. Como vocês veem, gente, a alteração qualitativa não é tão fácil assim como as pessoas às vezes pensam, né? Não é tão fácil assim. Demonstre na motivação do ato. Tem que sempre motivar o ato, eu falei para vocês. Demonstre na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual, na hipótese desse parágrafo, que as consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importam em sacrifício insuportável, gravíssimo interesse coletivo a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive a sua urgência e emergência. Temos que demonstrar nos autos o seguinte, gente, se não fizer essa alteração qualitativa, se não fizer essa alteração acima de 25%, o prejuízo vai ser muito grande para a sociedade. E essa sociedade que está esperando ansiosamente esse hospital não vai ter. O prejuízo para o interesse público vai ser muito grande, veja. Eu tenho que fazer isso. É possível, além de todos os itens anteriores, eu tenho que cumprir mais esse. Tá? Senão, vai trazer prejuízo à sociedade. Beleza? Então, gente, a questão da alteração qualitativa não é uma questão assim que você resolva numa simples canetada, não. Quando eu falo em qualitativo que supere aqueles 25%, sempre fazendo analogia com os 50%, né, gente? Para a reforma. Quando supera aqueles 25%, tem que fazer análise de item por item daquele ali. E toda essa análise tem que constar nos autos. Tá? Porque no momento que os órgãos de controle externos, como por exemplo o Tribunal de Contas do Estado,
ou da União, se for obras com recursos federais. Então, os órgãos de controle externo, a hora que eles observarem que houve uma alteração qualitativa acima dos 25%, você tem que ter a justificativa toda nos autos, tá? Porque, com certeza, eu tenho convicção que vocês serão questionados. Todos serão questionados. Todos que passaram naquele procedimento serão questionados. Então, tem que ter isso tudo muito bem demonstrado nos autos, beleza? O valor do contrato pode ser alterado quando? Quando a pergunta é, quando é que nós podemos alterar os valores do contrato? Tá? Quando? Tá? Quando que o valor do contrato pode ser alterado? Em que situações? A alteração for consequência da modificação do projeto ou especificação, acréscimo ou decréscimo do objeto. Já vimos, eu sei, mas, passando a letra da lei, a alteração do objeto quando for alterado o projeto. Aí você pode alterar o contrato, beleza? Item A, já discutimos, tranquilo, acho que não tem muito o que falar mais sobre isso. Quando visar restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração, para a justa remuneração da obra, serviço, fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nas hipóteses de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito e fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e contratual. Tá vendo? Tudo aquilo que nós falamos agora vem, isso vem reforçar o que nós falamos anteriormente. O que nós dizíamos? Que, de vez em quando, existe uma área lá, econômica, existe acontece algo imprevisível que necessita uma revisão do contrato. Então, se você vai revisar o contrato, você vai alterar o contrato, evidentemente. Então, toda vez que acontecer aquele fato do príncipe, exemplo, só para lembrar vocês o que é o fato do príncipe, a questão da alíquota de alumínio que se tem lá, aumento da alíquota de alumínio, que aquela aumento da alíquota de alumínio influenciou no contrato que tinha esse produto lá, esse material lá. Ocorreu isso. Se ocorreu, alterou a alíquota de alumínio, alterou o valor do contrato. O valor do contrato pode ser alterado nesse caso? Pode. Altera o valor do contrato. Houve uma força maior, a enchente derrubou lá paredes. Eu posso alterar o valor do contrato? Posso, porque tem que crescer aquele valor que teve que ser, porque teve que ser refeito o serviço. E teve que ser refeito o serviço não por culpa do contratado, mas por uma questão aí de força maior. A questão de fato do príncipe, força maior, fato da administração, né? É possível? Porque a administração tinha que fazer tal coisa lá para iniciar a obra, a terraplanagem, por exemplo, ficou lá parado, a construção, o pessoal parado lá sem trabalhar, equipamentos alugados, por exemplo, e isso pode gerar uma revisão contratual. Então, se acontecer isso, é possível alterar o valor do contrato, sempre justificados. Tá, então se tem algumas das hipóteses, né? Sempre que você tiver que reequilibrar o contrato, que nós já estudamos, sempre que você tiver que fazer um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, para manter as condições inicialmente contratadas, para manter aquela equação econômico-financeira entre demanda do que vai ser feito e do que vai ser pago, para manter aquela equação econômico-financeira, sempre que você tem que fazer um reequilíbrio contratual, você vai ter que alterar o valor do contrato. Aí você pode alterar o valor do contrato, seja para mais, seja para menos. Depende do fato que gerou aquela necessidade de revisão. Então, o valor do contrato pode ser alterado nesses casos especificados aí. Nesse caso que eu citei agora, nós vimos anteriormente, em aulas anteriores, chama-se revisão contratual. Beleza? Ainda pode ser alterado o valor do contrato se houver a criação, extinção ou alteração de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados que deverão ser revistos para mais ou para menos conforme o caso. Tá? É o caso que nós conversamos aí, semelhante ao fato do príncipe, né? Mas alguma lei que saiu, alguma norma legal que saiu, e aquela norma, tá, influenciou no contrato. Tá? Aquela norma influenciou, e fez com que o valor do contrato tivesse diminuído
ou aumentado. Tá? Então, nesse caso, se sair alguma norma que independe do contratado e da contratada, essas normas não foram eles que fizeram. E essa alteração dessa norma acabou influenciando no contrato, então, neste caso, minha gente, nesse caso é possível alterar o valor do contrato. Tá? Ou para aumentar o valor, porque a norma fez com que ficasse mais oneroso o contrato para a empresa contratada, ou diminuir o valor, porque esse contrato acabou sendo mais oneroso para a própria administração pública. Beleza? Tranquilo, então, né? Ainda, quando pode ser alterado por acordo das partes? Eu falei para vocês que a alteração pode ser feita unilateral ou por acordo das partes. Tá? Eu vou ver com vocês agora, quando é que ele pode ser alterado por acordo entre as partes, né? Quando é que ele pode ser alterado por acordo entre as partes? Quando for conveniente a substituição da garantia de execução. Olha só. Olha que simples. Porque às vezes pergunto, eu posso substituir minha garantia de execução? Eu fiz uma garantia de execução em dinheiro. Fiz uma caução em dinheiro. Lembre-se que a garantia de execução do contrato, quem escolhe é a empresa contratada. Ela que escolhe que garantia, se ela quer dar em caução, dinheiro, título da dívida, seguro, garantia ou carta-fiança. Ela escolhe. Aí, começou um contrato, antes de assinar um contrato, ela apresentou a garantia. Ela apresentou a garantia o quê? Em dinheiro. Ela depositou em dinheiro o valor de 5% do valor do contrato, que assim estaria previsto naquele contrato, que seria 5%. Que pode ser até 5%. 5%. Ela apresentou esse valor, e quando ela estava executando o contrato, ela precisou desse dinheiro. Ela precisou desse dinheiro. O que ela faz? Ela vai à administração e diz assim, eu preciso desse dinheiro. A administração diz, tudo bem, mas eu não posso ficar sem garantia. Daí a empresa diz o seguinte, não, você não vai ficar sem garantia. No lugar desse dinheiro, eu vou dar uma carta-fiança, eu vou trocar a minha garantia. Posso? Pode sim. Faz-se um acordo e altera o contrato por um acordo entre as partes. A empresa entrega a garantia, que evidentemente custa muito mais barato do que o valor depositado em conta. Ela entrega essa garantia e recebe esse dinheiro de volta da administração. E o contrato continua sendo garantido. De uma outra forma, de outra modalidade de garantia. Não é mais em caução em dinheiro, mas é em carta-fiança, por exemplo. Tá? E a empresa, com esse dinheiro, acaba se capitalizando, inclusive para continuar a obra. É possível isso. Isso é feito um acordo entre as partes. Afinal de contas, quem escolhe a garantia é a empresa. Ela, anteriormente, havia escolhido a garantia em caução. Mas nesse momento já não é mais interessante. Tá? Faz-se aditivo alterando a garantia. Um aditivo simples. Uma cláusula escrita assim, ó, fica alterada a cláusula X lá, a garantia que era de tanto passa a ser outra. Tá? Era em dinheiro, passa a ser em carta-fiança, número tal, e acabou. Não tem problema nenhum. É possível. Tá? É possível pela garantia. Quando necessária, alteração por acordo das partes ainda. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como fornecimento em face de verificação técnica ou inaplicabilidade dos termos contratuais originários. O regime de execução da obra. Citamos dois muito importantes aqui. Tem outros, nós vimos, né? Mas eu fiz o regime por preço global. O meu projeto estava ótimo, perfeito, extraordinário meu projeto. O projeto que eu tinha. O projeto arquitetônico, os projetos complementares, todos os elementos técnicos que acompanhavam, o orçamento estava excelente. A hora que começou a ser executada a obra, a empresa observou que havia muitas falhas no projeto. E lembra que eu conversei com vocês? Para contratar com preço global, o projeto tem que ser completo e muito bem feito. E ela foi à administração e demonstrou isso, que havia muita falha, que não dava com aquele projeto que a obra fosse executada com aquele regime de contratação por preço global. E sim deveria ser com preço unitário. E nesse caso, havendo um acordo entre as partes, a administração concordando também com isso,
é possível alterar o regime de execução. Só por acordo entre as partes. Não pode a administração unilateralmente mudar o regime. Porque quando ela fez digital, estava estabelecido qual era o regime de contratação. Se era o preço global ou por preço unitário. Empreitada global ou preço unitário. Estava escrito lá. Ela não pode alterar. Quando a empresa entrou na licitação, ela sabia também qual era o regime. Então não pode a administração, neste caso, fazer uma alteração unilateral. Tem que ser pactuado. Se for pactuado, demonstrado essa necessidade de alteração, é possível sim fazer, né? Tanto que haja acordo entre as partes. Um outro caso de alteração por acordo das partes é o seguinte: quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado. Vedar a antecipação de pagamento com relação ao cronograma físico-financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou de execução de obras. Então, gente, é possível modificar a forma de pagamento? É possível. Né? É possível alterar o cronograma financeiro. Tá? Os percentuais serem alterados durante o decorrer da obra. Nota-se que empresa nenhuma conseguiria executar aquele percentual em 30 dias. Se altera. Logicamente, vai ser alterado também o pagamento. Vai ser pago tão somente se era 20% em um mês, passou a ser 10%, proporcionalmente o pagamento também será alterado. É possível se fazer isso, não há dúvida nenhuma, né? Porque houve algumas circunstâncias supervenientes que notou-se que era impossível. Tá? A pergunta é possível alterar o cronograma físico-financeiro? Lógico que é possível. Basicamente a pergunta é essa: é possível? Contanto que haja um acordo entre as partes. Essa alteração não pode ser unilateral. Tem que haver um acordo entre as partes. Esse é mais um dos casos, então, de possibilidade de alteração. Né? Logicamente, isso é uma coisa muito importante: vedada a antecipação de pagamento. Vedada a antecipação de pagamento. Nós não podemos antecipar pagamento, já vimos isso aqui. Tá? Já vimos isso aqui. Tá? Antecipar o pagamento, nós veremos em seguida ainda que é possível em um único caso lá. Tá? Em um único caso lá, de equipamentos muito oneroso, muito caro, a hora que ele for colocado na obra, se tiver previsto digital, já vimos isso, já conversamos um pouquinho sobre isso, é possível, tá? Mas é a realidade. Mas antecipar o pagamento, fora isso, não é possível. Não é possível, não. Para o restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou o fornecimento. Tá? Para restabelecer o que eles pactuaram inicialmente. Né? É um caso semelhante ao caso de revisão. Havia pactuado uma coisa, aconteceu algum fato posterior que precisa ser revisto. Esse fato permite que se altere por acordo entre as partes. Por que por acordo entre as partes? Se eu for fazer uma revisão, eu vou alterar, inclusive, os serviços a serem feitos. Eu vou, muitas vezes, alterar um projeto. Não pode essa revisão ser feita sem que haja um acordo entre as partes. Eu posso alterar o contrato até 25%, mas quando há uma revisão, um fato extraordinário, tem que, inclusive, discutir se esse fato extraordinário houve. É preciso que a gente verifique se esse fato extraordinário, o quanto ele atingiu o contrato. Isso precisa ser pactuado. E se for pactuado, no momento que for pactuado, ele terá que ser alterado o contrato. Por quê? Por acordo entre as partes. Realmente, os dois acertam, os dois concordam que o percentual, o valor a ser alterado é X. Tá? Não é X mais 2 nem X menos 2. O valor é X. Chegou a esse valor, houve um pacto, altera-se o contrato por acordo entre as partes. Beleza? Tranquilo, né? Já falamos bastante sobre isso. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituição a pedido do contratado ou licitante e aceita pela administração. Já falei sobre isso, né, gente? Que quando eu altero a garantia, eu posso alterar a garantia, acabei de falar, né? Mas ela só pode ser alterada quando for conveniente a substituição, certo? Então, ela só pode ser alterada, aquela garantia que eu falei, que é uma maneira de alterar por acordo entre as partes, quando ela for conveniente, então,
a substituição, a pedido do contratado, ou licitante, e aceita pela administração. Tem que ser conveniente. Né? E geralmente é para capitalizar. Né? O caso que mais acontece é substituição de calção por uma garantia em carta fiança, o que mais acontece. Né? Isso é o mais comum. O regime de execução e o modo de fornecimento poderão ser alterados em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Então, aquilo que eu falei também, só estou justificando o que eu acabei já justificando aqui verbalmente para vocês. Né? Então, que o regime de execução só vai ser alterado quando for inaplicável aquele anterior. Né? E a forma de pagamento ela poderá ser alterada por imposição de circunstâncias supervenientes. Se houver alguma circunstância superveniente, aí eu poderei. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a readequação do cronograma físico-financeiro. Aí entra muito, né, muito o papel do profissional que está fiscalizando a obra, né, do engenheiro, da engenheira, do arquiteto que está em contato com a obra, porque toda a readequação do cronograma físico-financeiro passará, evidentemente, por um parecer técnico desse profissional que está na obra e depois pela aprovação do gestor do contrato. O objetivo, o que é um cronograma físico-financeiro? Qual é o objetivo dele? É apresentar a previsão de desembolso no decorrer do tempo de execução proposto pelo projeto. Então gente, o cronograma físico-financeiro, provavelmente vocês já tenham estudado isso, na hora que vocês estudarem o orçamento, ou irão estudar, mas só para lembrar vocês, evidentemente que todos estão a par disso, é aquele cronograma que diz, né? Se eu executar fisicamente a obra tantos por cento, eu vou receber tantos por cento. Né? E esse cronograma físico-financeiro, nós iremos, como ele é feito aí, geralmente a cada 30 dias. Tá? Tranquilo. Assim, toda vez que se faz uma alteração contratual no sentido de modificar o valor do contrato e ou o seu prazo de execução, o cronograma físico-financeiro necessita ser adequado para exprimir a nova realidade. Isto é, readequar o prazo estabelecido e os desembolsos a serem feitos, com as novas datas para se efetuar as medições. Então, toda vez que se faz alteração contratual no sentido de modificar o valor do contrato, ou o prazo. Por quê? Quando falo em cronograma físico-financeiro, nós vimos, quanto vai ser, em cada etapa, né, vai ser dividido em etapas, quanto vai ser pago para realizar, naquele prazo, tal serviço. Tá? Tal serviço tem que estar fisicamente pronto. Então, se eu alterei o prazo, tá, do cronograma físico-financeiro, se eu alterei o prazo do contrato, para a execução do contrato, automaticamente eu tenho que alterar o cronograma físico-financeiro. Porque se aquele prazo era de 100 dias para realizar a obra, passou a ser 120 dias, todo o cronograma físico-financeiro vai ser alterado. Então tem que fazer um novo cronograma físico-financeiro. Esse cronograma financeiro tem que ser aprovado pela administração, feito aditivo alterando esse cronograma físico-financeiro. Então isso tem que fazer parte. Sempre tem que ser feito isso. Se eu alterar o valor, eu não alterei o prazo, mas alterei o valor. Gente, se eu alterei o valor, mesmo não alterando o prazo, o cronograma financeiro vai ser alterado, porque o físico executaria, eu pagaria tanto. Como alterei o valor, eu pagarei outro tanto, não aquele anterior, o que eu iria pagar antes. Porque se o valor total foi alterado, via de regra, se alterou o valor de cada parcela. Se eu alterei o valor de cada parcela, eu alterei o cronograma como um todo. Então, cada vez que o valor for alterado, eu também terei que readequar o cronograma físico-financeiro. Tá? Por quê? Vai dizer novo prazo, uma nova realidade, né? Os desembolsos vão ser diferentes, eu tenho que alterar. E isso tem que ser pactuado. Lógico. Eu tinha tratado uma coisa, que eu receberia isso se eu fizesse isso. Depois de 30 dias eu receberia aquilo. E assim por diante. Vai mudar isso. Eu pactuo isso, mudo, faço aditivo. Tá? Sempre que eu for fazer uma readequação do cronograma físico-financeiro, eu devo fazer positivo. Já vi bastante simplesmente colocar nos autos o cronograma readequado. Não. É um novo pacto. Se é um novo pacto, é um contrato. Se é um contrato, tem que fazer, e se quer alterar isso, tem que ser através de aditivo, de termo aditivo. Tem que fazer termo aditivo. Por outro lado, perceba-se, quando há alteração não no prazo de execução do contrato,
mas em sua vigência não há necessidade de readequar o cronograma físico-financeiro, pois esse se faz com base no prazo de execução e nos valores a serem desembolsados pela contratante. Tá? O cronograma financeiro se faz com base no prazo de execução e nos valores. Acabamos de ver. Mas, quando eu for alterar a vigência do contrato, lembra que o cronograma financeiro ele é feito com base no prazo de execução, certo? E nos valores. Cronograma físico-financeiro, no prazo de execução e nos valores. É feito isso. Não é feito em função da vigência do contrato, aqueles 180 dias a mais. Se eu alterar, por algum motivo, eu alterar tão somente a vigência, não alterar o prazo de execução, só a vigência contratual. Se eu alterar só a vigência contratual, não precisa readequar o cronograma físico-financeiro. Por quê? Porque o prazo de execução continua o mesmo. E o cronograma físico-financeiro é em função do prazo de execução e dos valores que estão ali dentro. Então, quando eu fizer aditivo tão somente da vigência contratual, o que é possível, tá? Não precisa alterar o prazo ou o cronograma físico-financeiro. Beleza? Tranquilo? Acho que isso não tem dúvida, né, gente? O que é glosar? Sabe que glosa, gente? Glosa não é todo mundo que usa esse termo, não. Glosa aqui é muito comum nós usarmos aqui no Paraná, esse termo, mas por aí não tenho visto bastante. Tanto é que eu fiz questão, no meu livro chamado Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, eu fiz questão de levar esse termo paranaense aí para outros estados que têm usado desse trabalho para orientações. Glosar significa o quê? Suprimir, anular. Então, aqui, quando a gente suprime algo do contrato, a gente chama de glosa. Quando se suprime serviços, por exemplo. A administração, verificando a desnecessidade de realização de determinados serviços, pode suprimi-los da planilha de serviço, de tal forma que não execute mais. Certo? Então, gente, é possível. A administração ia fazer uma obra e está fazendo uma obra, ou seja, uma obra nova, uma reforma, e decide por algum motivo que determinado serviço não precisa fazer mais. Tá? Não precisa fazer mais. Então, a gente usa o termo ela glosa, ela tira esse serviço, porque significa suprime aquele serviço, ela anula aquele serviço, ela não quer mais serviço. Tá? Ela pode fazer isso tranquilamente. Tá? Isso nós usamos o quê? Na verdade, isso o que é? É uma supressão de serviço, glosa. Poderá fazê-lo através de um termo aditivo com decreto de serviço. Ou através de uma compensação, isto é, de uma troca de serviço glosado, será realizado em substituição. Então, ela sempre deverá ser feita, então, por um termo aditivo. O contrato que custava X reais vai ser custado agora X menos 2, X menos 3. Tá? Ela vai custar menos o contrato. Então, eu faço um aditivo alterando, inclusive, o valor do contrato. Tá? E às vezes eu peço, até nesse slide aí eu usei termos através de uma compensação, eu estou tentando pregar que o termo compensação não é o termo ideal, é o termo ideal que está mais embaixo, que é substituição. Né? Se usava muito aqui, isso inclusive na Secretaria de Obras Públicas do Paraná, esse termo compensação de serviço. O que é? Se tira o serviço e coloca outro lugar, chamado de compensação. E esse termo não é legal. Não é legal, porque você não pode compensar um serviço. Na verdade, você está substituindo o serviço. Né? E quando se substitui o serviço, na verdade, você glosa um serviço e acresce outro no lugar. Tá? Então, você glosa um, retira um serviço, tá? Para colocar um outro no lugar. O que é isso? Isso tem um mais interessante que eu acho, é substituição de serviço. Eu substituo esse serviço por outro, um serviço que existia por outro. Né? Como isso se calcula, a gente vai ver em seguida. Substituição de serviço, que é o nome que eu estou usando, né? É executar serviços não previstos inicialmente em substituição a serviços que estavam previstos, mas foram glosados, suprimidos da planilha e não mais serão executados. Então, substituição de serviço, repetindo, tá? É você colocar serviços novos e tirar alguns antigos, colocar no lugar. Substituição de serviço é isso. Tira o que já estava lá, esse não vou precisar mais, vou precisar de outro. Coloca outro no lugar. Isso que nós chamamos de substituição de serviço. A substituição de serviços quantificados só poderá ser efetuada mediante justificativa e aprovação expressa da fiscalização. Lógico, gente, só podemos fazer isso com justificativa. Por quê? Substituição de serviço nada mais, nada menos é do que um aditivo. É um aditivo. Um aditivo, aliás, dois aditivos em um. Um aditivo tirando e um colocando.
um suprimindo serviço, o outro acrescentando serviço. É aditivo. Então, sempre tem que ter justificativa. E tem que ter uma planilha, né, que demonstre essa substituição, sabe? Então, planilhada com indicação dos serviços a serem glosados. Que serviço que for tirado na planilha? Tá? Faz uma planilha bem analítica, gente, tá? Bem analítica mesmo. Olha, faz demonstrando, foi glosado serviço e serviço. Esses foram retirados e demonstra se foram acrescidos esses. Né? Embaixo faz o resuminho. Faz o resuminho desses serviços que foram tirados e que foram colocados. Beleza? Isso é muito interessante. Aí vem da tradição lá da CEOP, do DECOM e da Emopar, um modelinho muito interessante, lá com o resuminho. Quem quiser verificar isso, pode ver aí nos escritórios regionais aí, como é que você faz isso de maneira bem analítica mesmo. Fica bem claro para quem vê, seja para o jurídico mesmo ver, seja para os órgãos de controle, seja para o gestor que vai ter que autorizar. Fica muito claro a hora que você vê a planilha o que é glosado e o que é acrescido. Quando você faz essa substituição de serviço, você tem que usar o quê? No serviço que você vai colocar. Pega o serviço da planilha, da tabela, tá? Substitui lá, mas para calcular qual o valor do serviço, vai crescer o quê? Vê qual o BDI que foi aplicado, qual o BDI que deve ser aplicado, multiplica pelo BDI, então. Tá? Se o BDI foi de 25%, multiplica por 1,25%, e o desconto que a empresa deu quando participou da licitação. Se ela deu um desconto de 10%, você tira 10%. Pega o quê? O valor do serviço que você vai acrescer, tá? Você já tem o serviço que você vai tirar, já tem ele com BDI e tudo, tá? Ou você tem ele sem BDI, põe o BDI e desconta também no serviço que você vai tirar, tá? Nos serviços novos, põe os serviços que você vai realizar, multiplica ele pelo BDI, tá? E multiplica pelo desconto. Se o desconto, por exemplo, for de 10%, multiplica por 0,9%, né? Por 0,9%, tira o 10%. E aquele é o valor novo, tá? Então, daí compara os dois e vê qual a diferença para ver o novo valor do contrato. É assim que a gente faz, tá? Então, até aí nós vimos, então, gente, essa questão muito importante de alteração contratual. O que nós vamos ver agora é a questão da inexecução, rescisão e penalidades em contrato de obras públicas. Não precisa dizer a importância que os casos em que houver inexecução. Quais os motivos, por exemplo, que levarão à rescisão do contrato. Tem rescisão do contrato que vai ser motivada pela administração, pela própria administração. Tem rescisão que vai ser motivada pela inexecução do contrato pela contratada, né? E assim, tem rescisão motivada por interesse público, né? Por algum motivo de interesse público. Então, a gente vai tentar transmitir para vocês cada um dos casos também de rescisão contratual, de inexecução, rescisão, e também as penalidades que são geradas quando a rescisão é feita por inadimplemento, por inexecução do contrato por parte da contratada. Beleza? Inexecução, rescisão, penalidades em contratos de obras públicas. Então, quais os motivos para a rescisão do contrato? Vamos ver motivo por motivo que pode levar à rescisão do contrato. Esses motivos estão na lei, gente. Esses motivos estão nas condições gerais do contrato. Tá? Só lembrar para vocês que as condições gerais do contrato estão lá no Moodle para vocês. Tá? Eu coloquei, vocês devem ter observado, diversos trabalhos, diversos cadernos lá. Todos os cadernos, tanto os cadernos de contratação de projetos e contratação de obras, eu coloquei, que é o assunto, mas também coloquei lá os outros cadernos referente coloquei também os cadernos referentes aí à questão de todo o procedimento da obra. Lembra que eu falei que é a necessidade de estudabilidade, o termo de referência, depois a licitação do contrato, licitação do projeto, contratação do projeto, licitação da obra, contratação da obra, pós-ocupação e algumas normas, né? Então eu coloquei toda a importância disso aí. Lá eu anexei para vocês todos esses cadernos lá. E no caderno número 8, que é o caderno que fala das normas e também das decisões do TCU a respeito de obras de engenharia, as súmulas mais importantes do TCU, mas todas as súmulas que dizem respeito a obras e serviços de engenharia que eu achei relevantes, eu coloquei lá. As condições gerais do contrato estão lá também.
Tá? Vocês podem dar uma olhada lá. No caderno número 8 também estão as condições gerais do contrato. Tá? Vocês podem encontrar lá também. Ou no site, então, da Paraná Indicações, no site da CIU, também estarão lá. Lá tem, além desses 8 cadernos, coloquei mais um caderno ainda, que é o caderno de convênios. Tá? Convênios com o município, porque é muito comum o Estado fazer convênio com o município para a construção de obras. Então ali nós desenvolvemos um caderno, esse caderno número 8, eu desenvolvi, o número 9, desculpe, em parceria com o Dr. Vitor Mangualdi, o procurador, hoje é advogado do Estado de Minas Gerais, mas foi procurador do Estado do Paraná, e nós trabalhamos lado a lado na Secretaria de Infraestrutura e Logística e na Paraná Indicações. E lá esse caderno de desenvolvimento junto. É um caderno bastante interessante, gente. Ali vocês podem saber como é que se faz um plano de trabalho, o que precisa ter, como é que se faz um aditivo num convênio, que vocês vão acabar lidando com isso. Por quê? Porque a hora que houver um convênio em que o teu órgão participe e havendo obras, evidentemente, há uma grande chance que você seja o fiscal do convênio. E para ser fiscal do convênio tem que compreender aqueles dados que estão ali. Então está ali também um caderno diferente, né? Que é o caderno de convênios. Tá? Mas as condições gerais do contrato estão no caderno número 8, lá, a resolução número 32, então, da Secretaria de Infraestrutura e Logística, porque todos os órgãos que fazem obras de edificações do município do Paraná devem observar aquelas condições gerais do contrato cada vez que contratar obra. Tá? E hoje, quem contrata a obra no estado do Paraná é tão somente a Paraná de Edificações e a Secretaria de Estado da Educação, que contrata suas próprias obras. Beleza? Então, constitui motivo para a rescisão do contrato o não cumprimento de cláusulas, especificações, projetos e prazos, ou o cumprimento irregular das cláusulas, especificações, projetos e prazos. Olha bem, se contratou uma empresa para executar uma obra, tá? Entrega o projeto para ela e diz assim, você me executa esse projeto. Como nós tratamos, assinamos um contrato, execute esse projeto, tá? Com a qualidade tal que acompanhe o projeto, que seja coerente com as especificações, que me faça no prazo, tá? Aí a empresa simplesmente não cumpre as cláusulas, não cumpre as especificações, não faz a obra tal qual o projeto determina. Tá? Não cumpre no prazo nem sequer para cumprir. Demora demasiadamente. Tá? Ou cumpre, mas cumpre de forma totalmente irregular. Tá? Não respeitando de forma regular o prazo, as cláusulas, as especificações. Então, isso pode chegar num ponto em que a melhor decisão que você tem a tomar, evidentemente, cabe uma análise aí, com base no parecer do fiscal, análise do gestor do contrato e da própria autoridade máxima do órgão contratante, pode chegar à conclusão de que essa empresa não vai terminar essa obra. Ou, se essa empresa terminar essa obra, vai ficar muito mal feita, talvez até provocando até insegurança, ou um mal-estar qualquer, que não dê para utilizar. Então, se chegarmos a essa conclusão, o melhor que tem é rescindir. Rescinde o contrato. Tá? Rescinde o contrato. Nós vamos ver que, independente da rescisão do contrato, nós tratarmos de penalidade, essa empresa ainda será penalizada por inexecução contratual. Tá? Não há dúvida nenhuma. Tá? Então, esse é um dos casos de rescisão contratual. A lentidão no seu cumprimento. No cumprimento do contrato, estou falando, né? Levando o órgão contratante a presumir a não conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. Você está lá já no quinto mês. A obra tem 6 meses, está no quinto mês. E o cronograma financeiro não foi desenvolvido nem o relativo aos primeiros 30 dias. Essa obra não vai sair. Essa obra, se chega esse cara não vai me terminar a obra. E eu preciso dessa obra. Porque um posto de saúde, por exemplo, as pessoas precisam. É uma escola, as crianças precisam, os jovens precisam. Os adultos precisam. É um hospital, é uma biblioteca, a sociedade precisa dessa obra. E está demorando tanto. A lentidão é tão grande que leva a gente a presumir que ele não vai concluir a obra. Tá? Não vai concluir o serviço. Não vai fornecer o que tem que fornecer. Porque a melhor opção, se chegar a essa conclusão, a melhor opção o que é? Rescindir o contrato. Tá? Sem deixar, evidentemente, nós vamos ver depois, de aplicar as penalidades cabíveis. Mas a melhor coisa que ele tem que fazer é isso. O atraso injustificado no início da obra, serviço, fornecimento sem justa causa e prévia comunicação ao órgão contratante. Gente, foi assinado o contrato,
a empresa tinha um prazo para iniciar a obra e não iniciou. Tá? Não iniciou. Tá? Passou-se 30 dias, 40 dias, 50 dias, não iniciou a obra. E já foi assinado o contrato. Já tem contrato assinado. Já assinou o contrato. Não iniciou a obra. Vai demonstrar que não vai tocar essa obra de uma maneira correta. Não vai entregar no prazo correto. Então, isso aí pode se concluir também, pode se levar a uma decisão de rescisão contratual. Ou o melhor que se faz é rescindir o contrato. Inclusive pode se rescindir unilateralmente o contrato. Afinal de contas, ela não fez a parte dela, né? E essa é uma cláusula exorbitante. Essa é uma cláusula exorbitante da administração. Ela pode rescindir nesses casos. Há um interesse público aí. Tá? É só precisa iniciar, porque precisa acabar em prazo tal. Alguém precisa utilizar essa obra. Então é possível sim rescindir nesse caso. A paralisação da obra, do serviço do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação ao órgão contratante. O fiscal está fiscalizando a obra, o engenheiro, o arquiteto está fiscalizando a obra, foi lá na obra, não tem ninguém, parou a obra. Tá? Foi de novo lá, está parada a obra. Não avisou nada, não disse porquê, simplesmente não comunicou ninguém. Tá? Obra, o que fazer? Uma obra dessa vai terminar? Sem comunicação nenhuma? O que fazer? Rescindir o contrato. É possível rescindir o contrato? É possível rescindir o contrato, sim. Tá? Lógico, nós vamos ver como é que é o processo administrativo para isso. Por enquanto, estou dizendo quais os motivos dessa. Então, isso é motivo para rescindir o contrato? É motivo para rescindir o contrato? Sim, é motivo sim. Tá? Porque, afinal de contas, a gente precisa dessa obra, alguém precisa dessa obra, senão não teria contratação. Não teria contratado. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com outros, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, a fusão, cisão, incorporação que afetem a boa execução desse, exceto ser autorizada pelo contratante. Gente, lembra que eu falei uma das características do contrato, na primeira aula nossa, uma das características do contrato administrativo é que ele é intuit personae. Tá? Você contrata com aquela pessoa, não é com outra. Você não pode chegar na obra fiscal e ver que os, entre parênteses, gatos estão tocando a obra. Ela deu para outra tocar. O responsável da empresa nem aparece por lá, o preposto dela, o profissional da engenharia. Ela contratou outra empresa que está tocando. Ou ela associou com outra para tocar. Não. Quando você faz uma licitação, se licita para contratar com aquela empresa. Se você quiser que mais empresas participem, por ser uma obra muito complexa, muito volumosa, de valor muito alto, você permite um consórcio. Aí ela se consorcia, aquele consórcio toca a obra. Mas quando você contrata uma empresa a partir de uma licitação, é com aquela empresa que você toca a obra. Então, ela não pode, via de regra, subcontratar total ou parcialmente a obra. A não ser que seja autorizado isso. Que seja autorizado já, desde a licitação já está previsto isso, e o contrato autorize isso. Aí tudo bem. Senão, não pode. Tá? O que a gente vê de vez em quando é uma terceira empresa tocando aquela obra para aquela empresa que ganhou a licitação, que assinou o contrato. E isso aí cabe rescisão contratual. Né? Então, essa subcontratação, seja total ou parcial, a princípio não pode. O que se discute? Lógico que alguns serviços que não fazem parte dos serviços mais importantes da obra, não são esses serviços que caracterizam a obra. Né? Pegou uma obra de investigação e terceirizou a pintura. Ficou lá o preposto da empresa que foi contratada acompanhando, ver se a pintura está bem feita, mas contratou uma pequena empresa para fazer. Lógico que isso não é problema. O que não pode é contratar obras e elementos essenciais da obra, elementos fundamentais da obra. Né? Ele contratou uma outra empresa para fazer a fundação, a alvenaria da obra, a cobertura da obra. Logicamente não pode. Outro caso, por exemplo, a cessão, a transferência total ou parcial do contrato. Né? Ele não pode ceder um contrato para outro. O contrato é o intuit personae. Ele não pode ceder para outro. Se ele não executar, tem que ser rescindido e contratado em segundo lugar ou ser feita nova licitação. Ele não pode dizer assim, olha, eu tenho esse contrato com a licitação, toque você. Ele não pode fazer isso. Ele é intuit personae. É com aquela pessoa que foi contratada que a administração tem que... É com aquela pessoa que foi contratada que deve ser executada a obra. E não com outra que ela escolha. Quem escolhe a pessoa por meio de licitação é a administração. Não é o contratado que escolhe quem vai construir para ela. Beleza? Tranquilo? Em caso interessante também, a gente fala de fusão, cisão e incorporação. O que é fusão, cisão e incorporação?
Primeiro, antes de falar para vocês, quero só explicar rapidamente o que é fusão, cisão e incorporação. Às vezes tem uma empresa aqui, ó. O que é fusão? Primeiro, o que é cisão? Tem uma empresa aqui, ó. Cisão é isso aqui, né? Separa em duas empresas diferentes. Viram duas empresas. Isso chama-se cisão, tá? Incorporação, uma empresa incorpora a outra, tá? Fica uma só. Isso chama-se incorporação, beleza? Uma incorpora a outra, tá? Essa deixa de existir e só existe essa outra aqui, ó, tá? Que incorporou essa que passa a existir, tá? E ainda eu falei, a outra é fusão. Fusão é isso aqui, ó. Tem duas empresas, elas se fundem, tá? As duas ficam uma só, uma terceira empresa. A incorporação, ela fica, essa aqui que fica a empresa que incorporou a outra. A cisão, ela fica, as duas se fundem para formar uma nova empresa, certo? Então, isso aí pode gerar, quando acontece isso, pode gerar uma rescisão no contrato, tá? Imagine só, duas empresas estão aqui, uma empresa está aqui, ó, ela faz uma cisão, tá? Talvez as novas, daí o contrato fica com essa. Mas talvez essa não tenha capacidade técnica que tinha quando era uma só. Então, talvez não tenha capacidade operacional, ou seus engenheiros e arquitetos não tenham capacidade profissional, técnica profissional, né? Porque ficaram da outra empresa, os que tinham capacidade. Talvez a empresa não trouxe essa capacidade operacional, ou talvez não tenha mais capacidade financeira para executar. Se acontecer isso, se ela perder essa capacidade, tá? Deve ser rescindido o contrato. Você não pode contratar com uma empresa, ficar contratado que não tenha capacidade para executar o teu objeto. Seja essa capacidade econômico-financeira, ou seja essa capacidade técnica. Tá? Então, tem que verificar isso para definir se o contrato vai permanecer ou não permanecer. Mesma coisa quando nós tratamos dos outros institutos, como cisão e incorporação, fusão e incorporação, tá? Então, se essa fusão, incorporação ou cisão, se ela afetar a boa execução do contrato, tá? Isso é motivo para a rescisão contratual. Evidentemente, tem que ser uma análise bastante técnica para verificar se as condições daquela empresa, dessa nova empresa que vai tocar a execução da obra, se ela continua com a sua capacidade que tinha, se ela tem capacidade para executar aquele contrato, beleza? Essa é uma das maneiras, tá? De rescisão do contrato, uma das possibilidades. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Então, reiteradamente, tá? Reiteradamente são desatendidas o que a administração pede, ela desatende. Mas sempre pede uma coisa, desatende. Faz isso, não faz. Tudo que o fiscal pede, ela desatende. Tá? Se constrói de maneira do jeito sem esse diálogo com a administração, que afinal de contas é dona da obra e precisa dialogar, precisa ser atendido. Falou para colocar o equipamento EPI, não colocou. Mandei a segurança do andaime, não fez, né? Mandou arrumar um serviço que estava mal feito, não arrumou. Desatende a tudo, tá? Mandou tratar os resíduos, os efluentes líquidos, não, jogava na rua. Sempre desatendendo o que o fiscal mandava fazer. Evidentemente, sempre determinações dentro da lei o fiscal deve fazer. Se acontecer isso, gente, tá? É motivo para rescisão do contrato. Você não pode ter alguém construindo para você se esse alguém não dialoga, não faz o que foi contratado, não atende às determinações daquele profissional que é o preposto do Estado. Tá? É a pessoa do Estado ali, naquela obra. Então, não é possível manter o contrato desse jeito, né? O cometimento reiterado de faltas da sua execução anotadas no relatório de vistoria. Cada vez que o fiscal ia na obra, fazia o relatório de vistoria e colocava, olha, está errado isso, está errado aquilo, tal. Reiteradamente, sempre cometendo falta. Me parece que essa empresa não nos é interessante. Não é interessante para o Estado, para a administração pública, manter um contrato com esse. Então, isso pode levar, evidentemente, tudo isso dentro de uma análise, dentro do procedimento, do direito à ampla defesa, tá? Sempre assim, tá?
Não é uma coisa assim, rescinde e acabou. Sempre dando ampla defesa à própria empresa para que ela demonstre os motivos, e a partir disso julgar se realmente deve rescindir ou não rescindir o contrato. Beleza? A decretação de falência ou instalação de insolvência civil da contratada. Tá? Chegou num ponto, a empresa faliu. Não tem mais condições de tocar. Tá? Não tem mais condições de trocar a obra. E a questão da declaração de falência, instalação de insolvência civil para pessoa física, viu, gente? É muito mais incomum, né? Um contrato com pessoa física. Não ser mais um outro serviço de engenharia, né? Pode ter. Mas geralmente nós vamos tratar de falência. Então, a decretação de falência é uma das possibilidades que traz para rescindir o contrato, né? Sem maiores comentários, né? Tranquilo. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do órgão contratante, prejudica a execução do contrato. Tá? Uma empresa, vou exagerar aqui um pouquinho para ficar mais fácil, uma empresa de construção civil, de repente, ela torna-se uma empresa o que, por exemplo, um administrador de imóveis só. Deixou de ser construção civil. Tá? Quer exagerar um pouco mais agora. Ela era empresa de construção civil, passou a ser um açougue. Tá? Só para exagerar um pouquinho. Tá? Então, houve uma alteração social. Então, a finalidade da empresa modificou. Tá? A estrutura da empresa foi modificada. Evidentemente, analisando esse fato, tá? A administração pública, a hora que analisa esse fato, ela vai verificar se, com a alteração contratual, é possível ainda se executar a obra. Evidentemente que no caso da alteração para um açougue, esse exagero que eu fiz, essa brincadeira aí, impossível, não tá? Porque ela não vai ter mais capacidade, né? Executar a obra, porque a função social dela é outra. Mas cada vez que houver uma alteração contratual e modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, deve ser analisada pela administração pública esse fato e ver se esse fato vai influenciar no contrato de tal forma que prejudique sua execução. Se esse fato prejudicar sua execução, é motivo para a rescisão do contratual. Sempre, evidentemente, no processo administrativo, com contraditório e ampla defesa. Não se faz rescisão contratual sem um procedimento regular. Tá? Sempre tem que ter um procedimento regular para dar direito à ampla defesa, ao contraditório à empresa, ela explicar os seus motivos, ela demonstrar que é possível, ela, por exemplo, né, ela tocar o contrato e executar aquela obra mesmo com aquelas alterações social, aquelas modificações. Sempre assim, sempre dando essa oportunidade. Tá? Isso é um dever constitucional nosso, não é bondade nossa, não. É um dever constitucional nós proporcionarmos isso. Tá? Um dever. Se nós rescindirmos sem processo administrativo, eu digo para vocês com maior certeza, e essa empresa, sem processo administrativo, entrar na justiça, tá, com simples mandado de segurança, o juiz vai dar uma liminar, vai determinar que a gente restabeleça esse contrato. Não tem nem dúvida. Não se faz nada sem processo administrativo. Tá? Sempre com processo administrativo. Tá? É interessante que esse processo administrativo tenha orientação, inclusive, do corpo jurídico do órgão que está contratando, para que dê todas as oportunidades, para que se não frustre isto juridicamente. Né? Por exemplo, a empresa pedir, nesse processo administrativo, para que produzir determinadas provas. Simplesmente ignorar o pedido. Tá? Não. Deixe que ela produza a prova ou demonstre que não é possível, não é necessário, nesse caso, produzir prova. Mas que fique muito demonstrado. Então, essa ampla defesa tem que ser dada. Tá? Isso é bastante importante. Tá? Rescisão do contrato, mesmo sendo unilateral, é preciso antes dar o direito à empresa de colocar o seu olhar sobre aquele fato. Tá? Colocar suas razões sobre aquele fato. Só deixar muito claro isso. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. Tá? Então, se dissolve a sociedade, evidentemente aquela sociedade não vai possível mais contrato. Né? Então, se for dissolvida a sociedade, então deve ser rescindido o contrato. Aí não tem outro jeito. Não há mais com quem contratar. Aquela sociedade não existe mais. Ela foi dissolvida por algum motivo.
Então, aí é o motivo de rescisão do contrato. Faz esse processo administrativo também, tá? E rescinde o contrato. Agora é interessante, e ali diz também, vocês viram, ou falecimento do contratado. O falecimento do contratado, evidentemente, quando se trata de uma empresa, por exemplo, uma empresa que tenha, ou um contratado individual, uma empresa de um sócio só, certo? Uma empresa individual, quer dizer, desculpa, uma empresa individual. Aí é possível. Né? Faleceu, ele era o único, ele era a empresa, é uma EIRE, né? Ele era uma empresa individual. Então, aí nesse caso pode. Mas aconteceu um fato interessante conosco, o seguinte: havia um contrato com uma empresa para construir uma obra no município nosso, inclusive no município do Litoral, até aí eu vou, no município do Litoral. Aí o proprietário da empresa faleceu. Tá? O proprietário era um dos sócios. Era o sócio majoritário, mas era um dos sócios. Então, aí não foi a empresa que dissolveu, não foi a sociedade que se dissolveu, foi um dos sócios que morreu, que faleceu. Então, esse não é motivo para rescisão do contrato, gente. Porque não foi a empresa que morreu. Lembre que a pessoa física é um, a pessoa jurídica é outra pessoa. Elas são separadas. Tá? Na verdade, foram os seus filhos e a esposa era uma das sócias, e nos solicitaram para rescindir o contrato porque morreu o proprietário da empresa. Mas foi o proprietário da empresa que morreu, não foi a empresa. Foi um dos sócios da empresa que morreu, não foi a sociedade que se dissolveu. Então, nesse caso, não cabe a rescisão. O que a lei diz é que se recompõe a sociedade. Ele tem um prazo lá, que é 180 dias, pelo Código Civil, de recompor o sócio-sociedade. Recompõe, mas a empresa continua sendo tocada. Por enquanto, por aquele sócio remanescente, tá? Até que se coloque um novo sócio. Mas a empresa continua sendo tocada, a obra tem que continuar sendo tocada. Então, é diferente, gente. Diferente quando o contrato é feito por uma empresa individual ou por uma pessoa física e essa pessoa falece. Aí, o contrato é dela mesmo, é da pessoa, é personal esse contrato. Aí sim, aí é necessário automaticamente rescindir o contrato, porque o contrato é daquela pessoa. Agora, quando você faz contrato com uma empresa, é com uma pessoa jurídica que você faz, não é com a pessoa física. Então, nesse caso que eu falei aí, lá do município do Litoral, não se rescinde o contrato, continua normalmente. Tá? Medição normal, tal, beleza. Pode até justificar um dia um atraso, porque, lógico, falecimento causa bastante além de aborrecimentos, a reestruturar a empresa demora um pouquinho, né? Então, quando acontece só com o sócio, você pode até justificar na hora de um pequeno atraso na obra para essa reestruturação acontecer, pode ser até justificar isso dos autos, né? Mas não como para rescindir o contrato, e apenas para justificar um determinado atraso, talvez seja possível. Isso depende de como for isso tratado nos autos administrativos. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato, e, finalmente, razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pelo órgão contratante. Então, aconteceu um caso fortuito, uma força maior que foi tão grande que não dá para executar mais a obra. Não tem como executar a obra, tá? Havia um terreno lá, eu já vi isso acontecer, por incrível que pareça, tá? E a água com enchente acabou com o terreno, gente. Levou o terreno fora. Quer dizer, aquela obra não sairia mais ali. É impossível. A força maior levou a rescisão do contrato. O que fazer? A obra não vai sair mais. Só uma solução. Rescindir o contrato. Tá? Rescindir o contrato e acabou. Beleza? Isso não tem outra alternativa senão essa. Como é que você vai executar uma obra que não dá mais para executar, né? Como é que você vai executar uma obra que não dá mais para executar? Resolve esse contrato e acabou. Beleza? Outra ainda continuando, tá? Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pelo órgão contratante. Alguma razão houve de interesse público que não é mais importante realizar aquela obra, ou não dá mais para realizar. Houve algum imprevisto que levou a administração a concluir que não é mais interesse que aquela obra seja realizada.
Tá? Esse é um dos fatos daí, que pode também levar à rescisão. Se demonstra, justifica nos autos todo esse interesse público, o que causou isso, o que levou a essa necessidade de rescisão do contrato, e rescinde-se o contrato. Tá? Rescinde-se o contrato, não há outra coisa a fazer. Beleza? E, gente, ainda, tá? A própria administração pode dar causa à rescisão do contrato. Quando? Eu falei para vocês que, no início, que não é só a contratada que pode dar razão para a execução do contrato. A própria administração pode dar razão. A administração faz alguma coisa que faz com que o contrato tenha que ser rescindido. Em que casos? Isso eu quero citar para vocês. Em que casos isso? Por exemplo, quando há supressão por parte do órgão contratante de obras ou serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido legalmente. Tá? Quer suprimir, tá? Suprimir o serviço do contrato, certo? Mas, além dos 25% de uma obra nova, por exemplo, eu quero suprimir mais, quero suprimir 50% da obra. Tá? A empresa falou, não, então eu não vou tocar. Até 25% eu sei que a lei me obrigava, inclusive. Como a supressão acima de 25%, lembra que nós vimos? Acima de 25% nós vimos que é preciso que haja um acordo entre as partes. Tá? Se não houver um acordo entre as partes, se uma das partes não quiser, no caso, a contratada não quiser, é caso de rescisão do contrato. Quem deu causa? A administração, porque no momento ela queria contratar os 100%, depois ela quer tirar mais que 25% da obra, tá? Então ela deu causa. Essa é uma das maneiras uma das possibilidades de rescisão contratual por falta da própria administração. Quando a suspensão da execução do contrato por ordem escrita do órgão contratante, então, há uma suspensão de execução do contrato. Manda suspender para o contrato, sabe? Por determinado período a gente vai ver. Para esse contrato, sabe? A não ser, tá? Que essa suspensão, salvo, né? Em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou externa, ou ainda por repetidas suspensões, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outras previstas. Assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normatizada a situação. A contratada está tocando, manda parar. Manda parar de novo. Está tocando de novo, vai mandando parar. Mobiliza, desmobiliza. Tira gente, põe gente. Tira equipamento, põe equipamento. Chega um ponto que a comunidade pede, a empresa pede a rescisão. O que permite isso? Isso é bastante usado. Puxa, se está assim, faz o seguinte. Acerta tudo aí. Vamos suspender o contrato. Acerta tudo que você tem que acertar aí, para a administração. Não fica, você vai, casa separa, como dizia lá o Jô Soares, umas 2 décadas atrás. Tá? Para não ficar isso, suspende o contrato. Suspende o contrato até que isso se estabelecer. Tá? Faz um aditivo, suspendendo o contrato. Tá? A hora de se estabelecer, e também as condições interessantes, se restabelece o contrato também. Certo? Outro aí é atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pelo órgão contratante, decorrendo de obras, serviços ou fornecimentos ou parcelas desses já recebidos ou executados. Né? Então, a administração, ela depois eu ver o salvo ali. A administração, a princípio, ela não pode atrasar mais que 90 dias o pagamento. Até 90 dias, tá? A empresa, inclusive, é obrigada a executar o contrato. Até 90 dias de atraso. Tá? Mais do que isso, mais que 90 dias, pode causar rescisão. A empresa pode pedir rescisão contratual. Tá? Se atrasar muito o pagamento. Porque não há quem aguenta, né, gente? Certo? Ora, salvo isso em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das suas obrigações até que seja normalizada a situação. Mesmo caso anterior, então, atrasou mais 90 dias, mas atrasei porque houve um caso especial, uma calamidade pública, por exemplo, uma grave perturbação que não dava, por isso que eu atrasei, porque não tinha como executar. Eu pedi para parar, e não paguei porque não tinha como pagar mesmo, porque aconteceu isso e aquilo, né? Tá? Houve isso, tá? Então, caso seja justificado dessa maneira,
não pode rescindir, a empresa não pode pedir a rescisão do contrato, mas pode pedir para suspender o contrato. Então faz o seguinte, já que estamos nesse momento de grave perturbação, vamos suspender o contrato enquanto isso, tá? E depois que acabar esse motivo aí da grave perturbação, nós voltamos o contrato. Se suspende, faz o aditivo, se suspende o contrato e depois, em momento posterior, pode se retornar àquele contrato. Beleza? A não liberação por parte do órgão contratante de área, local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificados no projeto. O cara foi lá fazer a obra e não foi liberada a área. Tinha lá, era para ser terraplanagem, não foi feito. Tinha uma casa para ser demolida antes, não foi demolida. Coisas tipo. Como é que o cara vai tocar? Ele vai pedir rescisão no contrato. Tá? Ele precisava lá de Saibro, por exemplo, e não foi liberado, esses materiais aí não foram liberados, não tinha licença, por exemplo, para retirar, quer dizer, não dá para ele executar aquela obra. Algum motivo, esses motivos levaram a não possibilidade de execução da obra. Esses casos também são casos que possibilitam a rescisão do contrato. Beleza? Então, nós vimos alguns casos interessantes de rescisão do contrato, tá? E daí, nós vamos ver, na aula que vem, gente, as penalidades. As penalidades. Hoje vimos todos esses casos de rescisão, acho que bastante interessantes, porque vocês vão ver, vocês vão lembrar sempre das coisas que nós falamos aqui, vocês vão ver bem esses casos, quando acontecem esses casos, e são extremamente importantes, são muito rotineiros, gente. Não pensam algo assim, que é algo assim muito extraordinário, não. Muitos deles são muito rotineiros, e muito importante para que o engenheiro, o arquiteto, a arquiteta tenha noção de como é feito e quais as possibilidades dessa rescisão aí, beleza? Então, já marcando para a próxima sexta-feira, a nossa aula que vai começar trabalhando com penalidades em contratos de obras públicas. Agradeço a todos, fico à disposição, lembre-se sempre que estou sempre à disposição durante toda a semana, durante todos os dias, para poder orientá-los no que for através do Moodle, através dos seus tutores. Fique à vontade, para mim é sempre um prazer poder. Fique com Deus, gente, até a próxima, se Deus quiser.